Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Assim nos diz a Sagrada Escritura. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-nos esperar? Eu digo a vocês, que Ele lhe fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Senhor Deus, é a tua casa, somos os teus filhos, é a tua palavra, é o teu Espírito. Venha nos encher com a tua instrução, Senhor, e nos dê também um pouco de colo. Nos faça multiplicadores do teu Evangelho, proclamadores do teu amor, através da tua instrução. A oração que fazemos, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Para começar essa ministração, quero fazer uma leitura, dar um cenário do que é justiça. Tem algum juiz aqui, algum advogado aqui? Bom. O que é a justiça do homem? O que são as leis do homem? É o reconhecimento do mérito de alguém ou de alguma coisa. Algo que essa pessoa ou uma instituição merece receber. Em linhas gerais, é isso que fala sobre a justiça do homem, sobre as leis do homem. A gente está tratando aqui de um texto que fala de um juiz iníquo, que não respeitava a Deus e muito menos se importava com as pessoas. E esse cenário é familiar, é contemporâneo. E o que vem a ser a justiça de Deus? Quando você escuta falar em justiça de Deus, o que você pensa? A justiça de Deus é um atributo de Deus, é uma qualidade. É da sua natureza ser justo. Ele é o justo juiz que julga com justiça. Embora ele não aceite o pecado, embora ele condene o pecado, ele não oprime o pecador. Ele não maltrata o pecador. Ele disciplina, ele exorta. O pecado tem consequência, mas ele não oprime o pecador. Ele não te perdoa para depois jogar na sua cara: você fez isso lá atrás. Ele perdoa e esquece o que você fez, porque para ele a contagem começa quando você fala: Senhor, eu pequei, eu me arrependo, eu quero mudar de vida. É nós, Senhor. Isso é justiça divina. E quando essa justiça divina não chega de jeito nenhum, você está orando, e a justiça não chega. Qual é o padrão da justiça de Deus? É esse manual de instrução chamado Bíblia. Esse manual de instrução, que tem todo o aparato, todo o GPS que nos ensina a sair do deserto e cruzar a linha de chegada. A Bíblia, na realidade, é o seguinte: é um manual de instrução nos ensinando a caminhar nessa terra até chegar no céu. É uma carta de amor de um pai aos seus filhos. É o seguinte: eu estou indo para a guerra, mas eu volto. Quando eu voltar, a gente vai para uma casa nova, e nesse lugar não vai ter dor, não vai ter ranger de dente, não vai ter tristeza, mas eu preciso que você espere onde você está. E a primeira pergunta que eu faço a vocês hoje: onde vocês estão? Qual é o cenário espiritual, emocional e físico que vocês se encontram?
O que vocês estão buscando? Pastor, eu estou orando há 10 anos e Deus não responde. Primeiro, vamos deixar claro o seguinte: Deus não tem a menor obrigação de responder nada para ninguém. Deus já deixou tudo escrito. Mas o texto fala que Ele não demora em responder, Ele não demora em fazer a justiça, Ele não demora. Mas qual é o tempo de Deus? A Bíblia fala que 1000 dias para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000. Pastor, não aguento mais orar. O padrão de justiça que Deus quer está no livro na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Pastor, deixa eu te falar, esse papo de viver da fé é tenso. Tem hora que eu não aguento, não. Tem hora que eu preciso de um colo, preciso de uma orientação, de uma coisa mais forte. Viver da fé é viver da fé. Porque se você vai querer, depois que o milagre acontece, se a tua fé vai ser fundamentada em milagres, a gente tem que voltar lá naquela cruz, crucificá-lo novamente e perguntar para ele o seguinte: você não vai descer daí não? Porque o maior milagre da história da humanidade até hoje foi Jesus Cristo descer daquela cruz, tomar a chave da morte, ressuscitar, está governando e vai fazer o mais fácil, que é voltar para cá. E graças a Deus, tudo que aconteceu naquele canteiro de obras chamado cruz não dependia da fé de ninguém. E talvez se dependesse da fé de alguém, ele estava crucificado até hoje. Porque a nossa fé é pequena, nossa fé é fraca, e muitas vezes a nossa fé é medíocre. Porque eu creio no poder de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio na ressurreição, mas eu duvido do seu caráter. Quando eu falo para ele assim: Senhor, todo mundo passa a minha vez na fila, e quando eu penso que está chegando a minha hora, eu sinto que eu volto para o final da fila. O que está acontecendo? De quanto no mundo tem visto, o resumo diz o seguinte, está baseado em 5 palavras: não há justiça sem Deus. E quem disse isso não foi um cristão, foi Rui Barbosa. Para você viver, meu filho, você tem que ter fé. Para você respirar, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Pastor, eu estou orando há 10 anos. Não me venha com essa balela de que o melhor de Deus está por vir, não. Porque o que tem chegado na minha casa, se o melhor de Deus é boleto, eu estou cheio de Deus lá em casa, porque tem uma pilha de boleto. Bem-vindo ao clube. Eu tinha um cachorro. Vou contar o caos, porque o caos é meu, eu posso repetir várias vezes. Eu tinha um cachorro, e naquela época os boletos não colocavam nos caninhos, não. Era debaixo da porta. Meu cachorro era parceiro. Chegava um boleto e ele comia. Rasgava. Era top. Eu só percebi que depois que ele comia o boleto, eu tinha que fazer a segunda via. Eu tinha que pagar de qualquer jeito. Então, o cachorro comeu o boleto não resolveu minha vida. Mas Deus resolveu. Chegava aos 45 do segundo tempo, mas chegava o recurso para que eu fosse e pagasse aquele boleto. E o que vem a ser oração? Vamos entender o que é oração. A gente está entendendo o que é justiça. Justiça é um atributo, é uma qualidade de Deus. Deus é justo, ponto final. Ele permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Ele não muda sua natureza. E tudo que está escrito aqui tem que ser cumprido e vai continuar a ser cumprido. O que é oração? Oração muitas vezes é uma DR com Deus. Você fala o que está no teu coração e para ouvir o que está no coração de Deus. E tem uma coisa muito legal: tem hora que Deus não fala nada. Eu fiquei um tempo orando, conversando com Deus. Aí lá pelas tantas da madrugada eu falava assim: Senhor, vamos combinar uma coisa? Estamos num diálogo em potencial. O diálogo diz o seguinte: a regra de um diálogo é quando tem 2 pessoas, um fala, o outro ouve. Aquele que está ouvindo depois fala. E até agora o Senhor não entrou no texto ainda, só eu estou falando. Aí eu tornava a falar: então, Senhor, agora é a parte que o Senhor fala. Aí Deus muda. Aí eu falava: bom, se esse diálogo não vai evoluir, eu vou dormir, eu estou com sono, dorme com Deus também, até amanhã, se Deus quiser, eu vou dormir. E eu dormia, porque eu entendi o seguinte:
era para ir dormir. Eu comecei a orar em 2012 sobre um projeto para mostrar para vocês as coisas como elas acontecem. Deus às vezes muda o plano, mas não muda o propósito. O propósito para a vida de vocês, para todos nós, é um só: ser bem-aventurado em todos os nossos relacionamentos e atividades. É isso. Ah, mas não sei. Resumo do propósito de Deus: quer que você seja feliz. Esse é o propósito. Eu comecei a orar em 2012 quando a Gabriela nasceu. Comecei a orar. Em 2015, entregando a minha monografia, Deus falou. Eu falei: opa, agora vai. Porque de 2012 a 2015 ele não falou nada. Toda madrugada eu abraçava uma poltroninha que eu tinha na sala e ficava com eu e ela conversando um tempão. Nós ficamos íntimos, eu e a poltrona. Rolou até um clima, mas como eu sou casado, deixei a poltrona de lado, preferi vender a poltrona para evitar aborrecimento. Mas não falava nada, era um silêncio na madrugada. Aqui ficava agoniado. Eu falei: Senhor, você tem que falar alguma coisa. Nada. Em 2015 ele falou: Marcelo. Eu falei: opa, fala que o teu servo ouve, você está orando errado. Eu falei: então fala o que é o certo. Alô? Senhor, a ligação está. Acabou. 3 anos ele falou uma frase: você está orando errado. Aí eu perguntei: então me ensina a orar certo. Ele me deu o silêncio como resposta. E eu entendi que o silêncio de Deus não apaga uma só letra da Sagrada Escritura. Está tudo escrito, está tudo numa nova instrução. Eu entreguei a monografia e comecei a mudar minha oração, porque o projeto que eu tinha, o propósito era de Deus, mas o plano, o caminho, o GPS que eu estava usando estava errado. Eu tinha um pet shop, eu vendi esse pet shop em 2011, então não tinha mais salário, eu vivia da obra. Se eu pregasse e recebesse oferta, amém, se não, a oferta era eu. E nunca Deus me permitiu ser desonrado. Eu não acredito num Deus que permite desonra àqueles que seguem, que o amam. Pode ser que chegue o dinheiro nos 45 do segundo tempo, mas desonra Ele não permite, não. Ele permite uma doença, Ele permite um infortúnio, uma tristeza, uma dor de dente. Ele permite até você torcer pro Botafogo. Não precisa ninguém rir, não. Rir não, que essa parte é séria. Essa parte é séria, vem de dentro de mim, do meu próprio eu. Mas o fato é o seguinte: desonra Ele não permite. Porque se eu acreditar que eu sirvo um Deus que permite a minha desonra, eu vou fechar a Bíblia, vou ler qualquer outra coisa. Ele não permite desonra. E a minha oração foi ser respondida em novembro de 2017. 2012 a 2017, foram 5 anos. Deus respondeu. O que eu pedi, o que eu clamei? Não. Porque Ele faz infinitamente mais ainda daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Qual o poder que opera no teu coração hoje? É o poder da tristeza, é o poder da insatisfação com o governo, qual o poder que opera no teu coração? Porque não dá para ocupar tudo no coração. Tem coisa que é lixo, é para jogar na lixeira. Ah, mas no passado eu tinha não sei o quê, mas no passado não sei o quê. Mas, meu irmão, não tem nada no passado para você, nada. No passado não tem nada. Deus tem o melhor para você. Mas eu orei mesmo sem ouvir voz de Deus. Por quê? Porque eu sou melhor? Claro que não. Porque eu sou insistente. Eu entro na fila do plantão do céu várias vezes na noite. Eu pego uma senha, eu já fico imaginando como é que deve ser no céu. Jesus olha e fala: olha lá ele na fila. Ele sou eu, né? Aí Deus fala para Jesus: olha lá o pequenininho na fila de novo. Aí o Espírito Santo fala: ele vai falar, vai ver com aquela mesma varela, né? Aí chegou: sou eu. Aí Jesus fica ouvindo, não responde nada. Aí eu pego minha senha, rasgo, volto para o final da fila, daqui a pouco está o Espírito Santo lá, nele lá de novo. E assim vai me madrugada. Parece coisa de maluco, mas é coisa de maluco. A cruz é a maior loucura para quem não crê, mas para você que crê, é poder de Deus. Eu me fundamento a minha fé no tudo que aconteceu naquela cruz do Calvário. Aquilo mudou a nossa história. Eu não preciso de um milagre para seguir o que Deus deixou escrito. Eu preciso que Deus continue do meu lado, caminhando comigo. Isso Ele prometeu que não vai me deixar. Ninguém, nem Satanás,
nem seu vizinho abençoado, nem seu parente. Ninguém pode mudar quem você foi gerado para ser. Você foi gerado para ser bênção, abençoado e abençoador. Mas quando é que isso vai acontecer? Não tem essa resposta para te dar. O que eu tenho para dizer é o seguinte: a justiça de Deus, ela está sobre a nossa vida. Ô pastor, você está falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o meu pecado crucificou Jesus. Jesus é o meu pecado, é a minha justiça, e eu sou o seu pecado. A justiça começou lá. O que eu mereci receber, o que nós merecíamos receber, a gente não recebe. A conta está lá naquela cruz, teu nome está lá escrito. E você continua com essa palhada: Deus não está me ouvindo, Deus não me vê, teu nome está lá escrito. Aquela conta está lá, foi paga por Ele. Quem crucificou Jesus não foram os escravos, não foram os romanos, foi o meu, foi o seu pecado. Ele é a nossa justiça. É através de Cristo que nós alcançamos a graça, o caminho para chegar até o céu. Mas o senhor está falando de oração e agora está falando de céu? Eu estou falando o seguinte: essa palavra mostra o juiz que não tinha compromisso com ninguém, com muitos que não tem hoje em dia. Esse juiz deixava bem claro o seguinte: eu não estou nem aí para Deus, e muito menos para o ser humano. Mas como essa mulher está me aborrecendo, batendo na minha porta todo dia, eu vou atender essa mulher para me livrar dela. As razões pelas quais ele atendeu aquela viúva não foi porque ele se compadeceu dela, porque ele teve empatia, porque ele queria se livrar dela. E Jesus para te ouvir, porque a melhor maneira de Deus te ouvir é unicamente através da oração. E Ele age em teu favor por amor. Não tem nenhuma outra razão, é por amor. Por amor Ele foi lá naquela cruz. Eu falo e vou repetir novamente: quando quando um de nós, ou nós, estivermos em dúvida sobre quem nós somos, quem Deus é para cada um de nós, visita aquela cruz. A cruz tem resposta para tudo que você perguntar, exceto para as tragédias humanas e para o livre-arbítrio. A cruz fala tudo sobre o plano de salvação, sobre o amor de Deus. Se a cruz não te responde, nada vai te responder. Tá, pastor, eu quero saber o seguinte: quando é que a minha oração vai ser respondida? Jesus está ensinando nesse texto o seguinte: ora sem cessar. Persevera na oração, não desiste. Nós vamos ter todos os dias pelo menos 10 motivos para não orar. Pelo menos, todo dia você tem 10 motivos para não orar, mas você só tem uma razão para orar: a sua esperança em Jesus Cristo, a tua fé. Porque todo dia você tem dor, você tem tristeza, você tem desânimo, mas Ele está te falando o seguinte: eu vou te abençoar, eu vou fazer justiça na sua causa. Não desiste de orar, não desanima, não para de orar, continua, persevera, continua adiante. Eu vou julgar a sua causa, eu vou prevalecer, eu vou julgar o teu favor. Mas quando vai ser isso? Continua orando. Eu quero crer que a tua oração já foi respondida no primeiro dia que você orou. Só está no trâmite, só está no circuito, mas está chegando aí a tua bênção. Quantos aqui estão aguardando uma resposta de Deus? Eu tenho uma palavra profética para você, impactante. Deus não está mudo. Ele pode estar calado, mas Ele não é mudo. Ele não ficou mudo por causa da Covid, ou por conta do governo, ou por conta do meu temperamento, da minha impaciência. Ele não está mudo. Mas é o tempo de Deus, é o processo. Você tem que construir a tua oração e acreditar que tem um processo para você chegar lá, tomar posse da bênção. Mas o importante é que quem está ouvindo a tua oração tem poder e amor para te abençoar. Nós fomos tirados do mundo, do cativeiro que a gente estava, da imundícia que a gente estava, por amor. Ele nos fez seus escolhidos. Ele nos amou primeiro. Se hoje a gente aborrece, aborreceram Ele primeiro. Não foste vós que escolheste a mim, eu que escolhi a vós. Vocês são povo meu, vocês são povo adquirido, eu escolhi vocês
para abençoar a vida de vocês. O próprio Deus elegeu um povo para Ele. Quando Deus pegou o filho dele e falou assim: vai lá e resolve, porque agora eu quero esse povo vai ser meu, é um povo adquirido. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ele resolveu tudo naquela cruz. Para de reclamar, para de perturbar o plantão do céu com reclamação. Reclamação não move o coração de Deus, a perseverança move. A tua resignação, a tua resiliência. Poxa, a gente tem tanta determinação para tantas outras coisas. Agora, nessa questão de esperar a resposta da oração, a gente desiste no meio do caminho. A gente não fracassa, não, a gente desiste. Antes de fracassar, a gente desiste. Eu te digo o seguinte: a quantidade de pessoas que desistem é muito maior do que aqueles que fracassam. Aí eu não vou lá não, naquele concurso tem 1000 para uma vaga. Aí eu não vou fazer não. Aí Deus falou: era lá. Deus não tem que me falar tudo, eu tenho que acreditar que tudo é possível naquele que vive e reina sobre a minha vida, que é Deus. Eu fiquei com um fuzil 45 minutos na minha cabeça, no Rio de Janeiro, por conta de um policial drogado. Ele falava assim para o delegado: doutor, deixa eu dar um tiro nele que não vai dar nada. Aí eu pensava assim: vai dar para mim que eu vou morrer, né? 45 minutos com o fuzil, uma pistola nas minhas costas, porque um delegado não quis pagar o estacionamento, que era R$8. Eu fiquei lá. Eu falei: você tem certeza? Cala a boca. Cala a boca, não fala nada. 45 minutos. Eu vi minha vida passar todinha. Naquela época eu estava em outra situação espiritual. Mas naquele momento eu só falei assim: Senhor, salva a minha vida, Deus, salva a minha vida, porque Ele vai me matar. Ele fechou o estacionamento, a polícia fechou o estacionamento de um supermercado na Tijuca chamado Mundial. Vocês podem procurar saber, está na história do mercado. Eu administrava aquele estacionamento, não entrava nem sem ninguém. Os policiais bateram tanto num funcionário meu que quebrou o braço dele. Para piorar tudo, depois foi para a corregedoria. Como vocês podem ver, eu não morri. Porque eu mereço? Não, claro que não. Mas porque Ele me ouviu. Ele sabe tudo o que você precisa. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas Ele quer te ouvir. Você tem falado com Deus? Ah, pastor, já nem falo mais. Por quê? Porque você não crê? Você não acredita mais em Deus? Ou porque a oração está te consumindo muito tempo da sua vida? A oração cansa, né? Imagina para Deus que ouve todo dia a mesma ladainha. Se cansa para você, imagina para Ele. Mas Ele fica te esperando todos os dias para você falar com Ele. Só tem uma maneira de falar com Deus, é através da oração. Deus tem várias maneiras de falar com a gente, mas nós só temos uma maneira de falar com Deus, é através da oração. O cenário de hoje é o seguinte: falta tempo para orar e perseverar na oração, mas sobra tempo para murmurar e renunciar à nossa razão, a razão da nossa oração. Eu não quero mais isso não, já. Senhor, fala o seguinte: guarda esse milagre para você, vamos partir para outra, a amizade continua, cada um no seu quadrado. Aí Deus fala: ele é todo moderninho, mas é burro. A gente é todo moderninho, a gente é conectado. E de repente a gente fala assim: Senhor, daqui eu sigo sozinho. Mas Deus não deixa você ficar sozinho. Ele continua do seu lado, mas Ele respeita a sua decisão, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Os lugares que eu fui, as coisas que eu fiz, eu não fiz obrigado, eu fiz porque eu quis, por conta do meu livre-arbítrio. E eu asseguro aos senhores e senhoras, não foi bom não. Eu estou aqui porque Deus é bom demais.
Perseverar na oração é o processo que vai fazer a gente construir, moldar o propósito de Deus no nosso coração. A gente tem que entender que o propósito de Deus na nossa vida é o quê? A gente seja bênção e abençoador. À medida que você está sendo consolado hoje, você vai consolar amanhã. À medida que você está sendo alimentado hoje, é para você alimentar amanhã. Mas eu não creio. Eu entro e saio da igreja sem estar em nada. Eu não tenho tempo para orar. Pastor, minha vida é muito corrida. Ah, é? Acordo 5 horas da manhã. Às vezes eu não escovo nem o dente. Como também não estou beijando na boca de ninguém, fica por aí mesmo. Eu sigo em frente. No almoço, no janto. Eu sobrevivo de brisa. Minha vida é uma correria. Na minha empresa eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Chego em casa, deitar e dormir. Eu não tenho tempo para falar com Deus. Eu não tenho tempo para esse negócio de oração, pastor. Eu falo com Deus dirigindo, andando. Eu não tenho tempo para parar. Não precisa parar. Basta conversar com Ele. Agora, se toda hora que você vai conversar com Ele, você preenche uma lista de supermercado, relacionamento não é isso. Ele quer ouvir você, Ele quer conversar, Ele quer que você compartilhe as suas necessidades, os seus projetos com Ele. Mas eu já fiz isso várias vezes. Faz de novo. Aí eu estou pedindo a minha cura, pede de novo. Foca naquilo que você está precisando. No final dos tempos, e esse dia vai chegar, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, vai servir para nos mostrar que não foi por falta de tempo que a gente deixou de orar. Foi porque não era prioridade orar. Então não me venha com essa cara mais lavada, que nem arde mais, e falar que não tem tempo para oração. Porque você tem tempo sim. O que você não tem é prioridade. A oração hoje na sua vida não é prioridade. Porque eu já estou orando há 10 anos. Ora mais. Persevera na oração. Tem tantas coisas que você insiste que não vale a pena. Persevera. Pastor, é aquilo que você quer? Foca naquilo, conta isso, fala para Deus todo dia, Senhor, é aquilo, eu quero isso, eu preciso ser curado, eu preciso que meu filho seja liberto, eu preciso restaurar meu casamento, eu preciso prosperar, Senhor, eu preciso. E eu preciso que o Senhor tenha paciência para me ouvir todo dia dizendo que eu preciso. E vamos combinar, não é mole não, todo dia você ouvir, eu preciso de... Ele não se importa em te ouvir várias vezes. Eu estou aqui para te dizer o seguinte: não desiste agora. Não joga a toalha não. O que nos faz vencedores nos dias de hoje não é quanto a gente consegue bater não, é quanto a gente consegue apanhar, suporta apanhar. Os dias têm sido difíceis para todo mundo. Satanás, que é um trabalhador incansável, tem plantão até 25 horas por dia, e a gente durante o dia relaxa a guarda, ora o tempo todo, o dia todo, falando, dirigindo, no trabalho, no banheiro, tomando banho. Senhor, lembra que o Senhor morreu na cruz por mim? Julga a minha causa, porque o juiz já falou que está indeferido. Mas quem é o juiz? Não, eu estou com diagnóstico de enfermidade, uma enfermidade que não tem cura. Ele cura. Ele trouxe Lázaro à vida. Eu estou pouco me lixando desse lado de enfermidade. O juiz não vai julgar minha causa? Não. Eu soube por fonte segura que a sua causa foi lá no final da fila. Ele é aquele que vai lá, pega a sua causa, manda alguém julgar. Ele tirou Mefibosete de Lodebar. Davi perguntou: tem alguém da família de Saul? Tem. João tem. Chama ele. Mas ele chama, porque ele agora vai fazer parte da minha mesa. Vocês vão comer na mesa de pessoas que vocês nem imaginam. E essas pessoas vão falar assim: que bom que você existe. Por que eu não te chamei mais tempo para participar da minha mesa, do meu relacionamento? Esse papo de quem não é visto não é lembrado, isso é o papo furado do mundo. Isso não existe. Para a gente que acredita no papo, isso não existe. Porque quem anda com Deus é inesquecível. Você não precisa ser visto para ser lembrado. Tem que andar com Deus, porque você é inesquecível. Jesus nos dá 3 ordens, que isso é importante no nosso processo de oração. São 3 ordenanças e 3 promessas. Pedir e dar-se-vos-á.
Buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Será que ele apagou o que ele escreveu? Ele escreve e nunca borra. A mão é segura e forte. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Qual é a parte disso aí que você não está entendendo? Não pediu sem pedir. Buscar. O que é buscar? O que é pedir? A minha petição tem que estar de acordo com a natureza do meu Criador e segundo a essência da minha criação. Ou seja, a minha causa tem que ser legítima. Eu não posso transgredir a lei de Deus. Eu não posso ferir a graça de Jesus por conta de um desejo, de um capricho meu. Deus não está preparado, nem quer fazer você realizar seus caprichos, seus desejos. O texto de Tiago, ele fala o seguinte, capítulo 4, versículo 3: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar com seus prazeres. Meu irmão, vou te dar um papo. Se a tua oração, se a bênção que você está pedindo só alcança você, vou te falar, tu vai morrer e ela não vai chegar. Porque quando Deus chamou Abraão, falou assim: Abraão, vem cá, negão, tá velhinho, vem cá. Deixa eu te dar um papo. Você vai ser abençoado e vai ser abençoador, e benditas serão as famílias através de você, benditas serão as famílias através de cada um de vocês. A bênção que Deus tem preparado para você é para você transbordar e abençoar outras pessoas. Se o seu projeto, clamando pela bênção, não alcança ninguém, só alcança você, você não vai receber nada. Rosca. Sabe o que é rosca? É zero, nada. Eu não acredito numa bênção que só envolve o meu eu, o meu umbigo, o meu desejo, o meu capricho. Deus não está pronto para atender capricho nem desejo de ninguém. Deus não cuida de vaidade. Deus cuida das nossas necessidades. Mas Ele não vai te dar nada que seja o teu mal. Não vai te dar nada que vai te ferir. Qual é o pai que vai dar ao filho uma arma, uma faca, e falar para ele: agora usa no teu corpo para ver se a faca está afiada? Deus é pai. Nós temos 3 ações fundamentais nesse processo da oração que a gente tem que seguir. É o manual, é passo a passo. São 3 ordenanças: pede, busca e bate. Eu vou dar, você vai me encontrar, eu vou te atender. Então a primeira coisa que você tem que aprender é pedir. O que eu tenho pedido para Deus? É lícito o meu pedido? Pastor, eu estou pedindo para Deus me ajudar, me prosperar, para poder honrar meus compromissos. É lícito. Eu estou pedindo para Deus me curar, para que eu tenha saúde, para conduzir minha família. É lícito. Porque Ele veio ao mundo para te dar uma vida com abundância. Agora é a parte de buscar. Nessa parte deixa com o Espírito Santo. Tu quer molezinha, né? Tu quer que entregue na tua casa. Deixa eu te falar, a oração não é fútil, não. Tu tem que ir à luta. Tu tem que arregaçar a manga e ir à luta, trabalhar, buscar, bater na porta, procurar, entrar em contato com as pessoas. Buscar significa colocar o pedido em ação. A minha mão alcança até aqui. Senhor, daqui para frente é o Senhor. Mas eu tentei, eu vou até o meu limite. Você chegou no seu limite? Ah, pastor, você não sabe de nada. Eu não sei da sua vida. Mas eu te asseguro o seguinte: você tem combustível para mais uma volta. Quando a gente pensa que acabou o combustível, Deus fala assim: você tem um restinho para dar mais uma volta para chegar em casa. Você pede de uma forma lícita. O que eu estou pedindo está magoando Deus, está ferindo os princípios de Deus. Se o que eu peço fere princípio, esquece isso. Eu não posso pedir nada que ferir princípio. Agora, a minha busca é eu colocar o meu pedido em ação, é me empenhar demais para que eu consiga ser digno dessa bênção. E o que é bater? Pedir é o meu desejo. Buscar é colocar o meu pedido em ação. E o que é bater? É perseverar direto, todo dia, até Ele me abençoar. Mas eu já desisti. Meu irmão, já desistiu? Vamos fazer o seguinte: tem alguém aqui que já desistiu de orar? Eu quero te ajudar nesse momento. Eu quero orar para Deus te levar, para acabar com o sofrimento, com a dor, com a tristeza. Você já não quer mais orar mesmo? Você não está mais a fim de fazer nada? Deus está te esperando, cara.
Deus espera você todo dia Deus chega do céu e fala assim: hoje Ele vai levantar da cama para me fazer sorrir. Começando dizendo assim: bom dia, obrigado Deus por esse dia. Eu estou cheio de pressa, mas obrigado por me aturar mesmo sendo quem eu sou. Aí você chega cansado: Senhor, obrigado por esse dia. Hoje não vai ter muito assunto, não, que eu estou morto, Senhor. Mas olha, muito obrigado pelo teu perdão, pelo teu amor. Esse é o mínimo. Deus espera isso todo dia. Um pedido de socorro, mas junto com um obrigado. Uma declaração de te amo, Deus. Eu estou com medo de buscar. Eu já não tenho mais segurança nem de andar na rua. Quando Moisés morreu, Deus falou assim: Josué, acabou de chorar? Engole o choro. Engole o choro. Acabou de chorar? Então é o seguinte: enxuga as lágrimas e agora é tudo contigo. A sua referência humana eu levei, agora é tudo contigo. Alguém já ouviu essa frase? Agora é tudo contigo. Eu ouvi. Quando meu avô morreu, meu pai falou assim: Marcelinho, vamos enterrar o vovô hoje. Eu falei: bom, daqui para frente é tudo contigo. Meu avô era o esteio da minha família. De repente eu me vi no lugar dele. Eu falei: não estou pronto não. Aí meu pai falou assim: se vira para ficar pronto. E Deus dá um jeito e apronta a gente. As pessoas estão contando com você, você nem sabe disso. As pessoas estão contando com o teu sorriso. E às vezes sorrir dói tanto, porque ninguém sabe quanto você está chorando. Tem gente que fala assim: se eu ver a pessoa chorar hoje, acabou o mundo. Porque ela está sempre sorrindo. Se ela chorar hoje, não me der um abraço, acabou, eu estou morto. Eles estão contando com você, contando com o teu sorriso, com o teu abraço, contando com você continuar em frente sem desistir. O justo vai viver da fé. A gente não vive por aquilo que vê, porque senão o que a gente já fez na nossa vida? O cenário é triste, é corrupção, é maldade, é violência. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu acredito, eu vivo pela minha fé. Ah, mas todo mundo faz errado, eu vou levar a propina também. Meu irmão, o cristão entra num lugar onde todo mundo quer sair. O cristão, de modo geral, caminha na contramão. E muitas vezes caminha só com Deus. Quando Deus me acorda de madrugada, essa semana eu falei: Deus, me acorda de madrugada de novo para eu poder orar. Aí Deus me acordou 2h35. Eu falei: Senhor, não era tão cedo não. Eu pensei em 4 horas da manhã. Depois eu me toquei, eu não falei o horário. Aí quando eu fui dormir, eu falei: Senhor, amanhã você pode me acordar 10:45? Ele me acordou 3h20. Já está melhor. Esse papo de madrugada é bom, cara. Ninguém te perturba, é você e Deus. Toda vez que chega madrugada eu falo: é nós dois, né? Aí Deus fala para mim assim: sempre foi nós dois, nunca foi diferente, sempre foi eu e você. Senta aqui que eu vou te falar. Aí Deus fala para a gente, acalma o nosso coração e bota a gente na cama para dormir. Você fala o seguinte para Deus: eu me deito, durmo e acordo porque a pessoa me sustenta. Porque se eu dependesse de mim, eu não acordava. Quantos aqui estão vivos essa noite? Tem alguém que já morreu aqui? Tem não, né? Então eu tenho uma palavra para você. Sem esperança da sua causa ser julgada hoje ainda. Você acordar amanhã e a sentença está batendo na sua porta, a seu favor. Sabe aquele negócio que está agarrado, que não sai de jeito nenhum? Vai sair hoje, amanhã está se batendo na sua porta. Mas eu não creio. Sem acreditar não, meu filho, continua orando, meu sem acreditar, mas ora. Quando nós confiamos plenamente na vontade e no poder de Deus, a gente conclui a nossa oração assim. Você faz a sua oração com poucas palavras, com muitas palavras, mas a cereja do bolo é o seguinte: todavia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí um abençoado que atrapalha a pregação fala assim: então para que eu vou orar? Se a vontade dele prevalece? Porque eu creio no que está escrito na Bíblia, e a Bíblia declara, Paulo fala na sua carta, ele fala exatamente o seguinte: porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se eu tenho confiança e falo plenamente a Deus: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida, Ele vai fazer o que é de melhor, porque eu não tenho condição de fazer. Quando Ele respondeu a minha oração,
Ele fez muito mais do que eu pedi. A EBV é para mim hoje uma resposta de oração. Um lugar que eu nunca imaginei estar. Você tem que falar com Deus o seguinte todo dia para Ele: Senhor, eu não sei quais caminhos você está me conduzindo, mas eu conheço muito bem o Senhor. Você vai trazer algo maravilhoso na minha vida, restaurar meu casamento, abençoar meus negócios, abrir a porta de prosperidade para mim. E quando eles me perguntarem como é que eu consegui sobreviver, vou ter a palavra cheia para dizer: porque eu tenho um Deus que vive e reina e governa por meu favor. Eu quero encerrar com o pensamento de Charles Spurgeon sobre oração. Diz o seguinte: rogue pela oração, ore até que você consiga orar, ore para ser ajudado a orar, e não abandone a oração porque você não consegue orar, pois nos momentos em que você acha que não pode orar, realmente está fazendo as melhores orações. Quando você não consegue orar, às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente você está lutando e prevalecendo com Deus. Deus não está contando com a tua força, não. Deus só está falando o seguinte para você: não desiste de mim. Eu vou julgar a tua causa, eu vou te responder. Aguenta mais um pouco. Bom, mas está doendo. Eu sei que está doendo. Aguenta mais um pouco. Mas quanto tempo mais? Não tenho essa resposta. Mas se Deus falou para mim o seguinte: que Ele nunca vai me deixar, jamais vai me abandonar, e Ele falou que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e Ele me falou que se eu tiver o Espírito Santo no meu coração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou sonho, segundo o poder que opera em mim. Agora, uma dica para finalizar essa palavra: a gente pede, a gente busca, a gente bate, a gente pede tão pouco pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós temos sempre as nossas necessidades físicas, emocionais, financeiras, mas esquece a nossa necessidade espiritual, ou não percebe que ela existe. Deus, quando fala no Evangelho de Lucas, no final, Ele fala o seguinte: eu vou dar o que vocês estão pedindo, o que vocês estão buscando, a porta que vocês estão batendo eu vou abrir, e eu vou lhes dar o Espírito Santo. E com o Espírito Santo, meu irmão, não tem tempo ruim não. Você vai chegar lá, Ele vai te conduzir pelas veredas da justiça de Deus, não porque eu mereço, não porque você merece, mas porque Deus é bom. A justiça de Deus na prática da oração é a ministração dessa noite. A justiça de Deus na prática da oração. Deus pode fazer justiça de forma soberana sem você orar, porque Ele é soberano, Ele tem poder para isso, mas Ele quer que você ore. Não desiste de orar, não. Não desiste do teu casamento, não desiste dos teus sonhos, não desiste da sua família, dos seus planos, mas deixa Ele fazer alguns ajustes. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar. Coloca a mão no seu coração. Pensa nessa sua causa que você tem orado, tem pedido a Deus, e até agora você não conseguiu viver o favor de Deus. A resposta de Deus nessa sua causa, nesse seu projeto. Se tiver alguém aqui com algum diagnóstico de cura, de doença, pensa nesse diagnóstico que você recebeu, ou alguém que você ama. Se houver alguém aqui com algum relacionamento, casamento machucado, destruído, aquele que tem falado para Deus: Senhor, eu acho que meu casamento não dura nem mais um dia, meu negócio está falindo, eu não sei nem mais o que pensar, meu processo está agarrado na mão dos juízes, dos desembargadores, e eles não liberam. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que a justiça de Deus se cumpra hoje na sua vida, para que amanhã você testifique
do poder de Deus, da justiça de Deus a teu favor. Pai, o papo é o seguinte: a gente está cansado de gemer, Senhor, de chorar. Às vezes a gente não consegue nem orar, não porque falta fé, mas porque falta palavra, dá um nó na garganta, a gente só consegue chorar. E o pior, às vezes a gente não consegue nem chorar, Senhor. Mas eu consigo dizer, em nome dessa igreja, que nós confiamos no seu amor, no seu poder, no seu caráter, na sua palavra. E a sua palavra declara para a gente essa noite: não temas, eu sou teu Deus. Não te assombres, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te esforço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra vocês. Os que contenderem contra vocês serão como nada. Vocês vão procurar por eles e não vão encontrá-los, porque eles serão como nada, assim diz o Senhor. Pai, julga a nossa causa. Estamos clamando por cura, pessoas que estão doentes aqui essa noite, com diagnóstico de doença grave. Cura essa noite, Senhor. Pela tua misericórdia, abre portas de prosperidade. Faz esse juiz assinar esse processo, dando ganho de causa a esse homem, essa família que está clamando há um tempão. Restaura relacionamento, Senhor. Não nos deixe caminhar pelo nosso livre-arbítrio. Livra-nos, Senhor. Eu sei que é livre-arbítrio, mas, Senhor, esse livre-arbítrio também é conhecido como problema, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos dê domínio próprio, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiramente a Bíblia que o Senhor quer que o mundo leia. Faz de cada um de nós uma carta vinda de Jesus às pessoas, às nações. Mas, Senhor, julga a nossa causa, enxuga as nossas lágrimas, Senhor. E essa noite, que a gente possa ter uma noite de sono como a gente não está tendo há muito tempo, Senhor. E que o amanhecer traga a tua resposta. Mas se essa resposta não chegar amanhã de manhã, Senhor, você vai ter que me aturar de novo na plantão da madrugada, pedindo as mesmas coisas até o Senhor me responder. O Senhor não tem obrigação de me responder não, Senhor. Mas eu tenho mais do que obrigação, eu tenho necessidade de te amar e contar com o Senhor. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, que não desistiram de orar, não desistiram de acreditar. E amanhã, quando eles contarem o milagre, o prevalecer da tua justiça na vida deles, as pessoas não vão acreditar. E a gente vai declarar numa só voz: o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. É a oração que eu faço e agradecemos em nome dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.